Olá, amigos! Eu sou Maria Alice, tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa, e é com grande alegria que estamos aqui, mais uma vez reunidos virtualmente pelo canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa para mais uma palestra. O tema do mês de setembro que está sendo abordado intitula-se Em Busca de Esclarecimentos e Esperança. Hoje teremos o grande prazer de receber a nossa amiga, tarefeira também da Casa da Irmã Rosa, a Paula Reis. Paula Reis hoje falará sobre a existência de Deus. Antes, porém, vamos ler uma página edificante e fazer a nossa prece inicial. A página de hoje é do livro O Jardim do Senhor, da nossa amiga Maria do Carmo Sepúlveda Campos. Intitula-se A Presença do Criador. A citação do Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23, diz: Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. A presença do Pai amoroso se faz real em todos os momentos do dia, desde que o sol principia sua tarefa de iluminar a terra. Podemos perceber Deus nas mais singelas florações, nos frutos que alimentam os pássaros, nos riachos pequeninos que fertilizam as várzeas, fazendo crescer as ervas, nos olhos das crianças inocentes que sorriem quando encontram uma borboleta, nas mãos caridosas que repartem o pão. Em tudo podemos perceber a ação amorosa do Criador, em providências que amenizam a vida. A noite chega com suas estrelas brilhantes e com o perfume emanado pelas flores. Extasiados, então, diante de tão magníficas manifestações gloriosas, percebemos a presença do Criador. O amor se extravasa de nossos corações em direção ao nosso próximo, e nesse ato presentifica-se o Criador em nossa alma imperfeita. Agradeçamos então por todas essas pérolas de luz que nos são direcionadas pelo Senhor da vida, servindo-o com corações puros para honrar sua presença em nós. Agora, meus irmãos, vamos orar, fechando os nossos olhos, neste momento sublime que estamos entrando em comunhão com a espiritualidade amiga da Casa da Irmã Rosa. Vamos agradecer por mais esta oportunidade bendita, deste encontro em que aprenderemos um pouco mais das lições deixadas pelo nosso Mestre Jesus. Que nossa amiga Paula seja envolvida pelas vibrações amorosas do alto e seja inspirada para transmitir os ensinamentos que irão enriquecer nossos corações de fé e esperança. Que assim possa ser. Graças a Deus. E agora com a palavra, Paula. Olá, amigas e amigos do Centro Espírita Irmã Rosa. Mais uma vez, é uma grande alegria estar aqui para refletirmos juntos sobre a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, existência de Deus. Vamos relembrar a trajetória desse conceito ao longo do tempo, a ideia de Deus conforme Jesus nos apresentou e que foi consolidada posteriormente pela doutrina espírita e ainda as consequências dessa compreensão nas nossas vidas. E eu gostaria de começar a nossa conversa trazendo um trecho do 3º capítulo do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, na psicografia de Chico Xavier. O título é Primeiras Pregações e o autor espiritual nos traz esse primeiro momento de Jesus quando ele está se dirigindo, como ele diz, às suas gloriosas manifestações. Ele diz que eram os primeiros dias do ano 30. Jesus então é visto na companhia de João Batista, o precursor, no deserto. Alguns dias depois, Jesus se dirige a Jerusalém, onde é visto nos arredores ali do templo, como se fosse mais um dos peregrinos. Mas de alguma forma, ele chama a atenção
de um grupo de homens que estava ali por perto, que eram alguns sacerdotes, e dentre esses sacerdotes tinha um chamado Hanã, que se aproxima de Jesus e dirige-se a ele cheio de orgulho. Galileu, que fazes na cidade? E Jesus, com sua modesta nobreza, responde: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Aquele sacerdote, conhecedor profundo das escrituras sagradas, estranha e já cheio de ironia, responde a Jesus: reino de Deus? E que pensas tu venha ser isso? E Jesus responde com grande serenidade: esse reino é obra divina no coração dos homens. E aquele homem então solta uma gargalhada de desprezo e diz: obra divina em tuas mãos? E segue fazendo vários questionamentos na tentativa de desqualificar, de humilhar Jesus. Pergunta se ele teria companheiros que o ajudassem naquele projeto, se não haveria algum príncipe desconhecido por trás dessa história. Mas Jesus segue com humildade e responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. E o homem responde: sim, os ignorantes e os tolos estão em toda a terra. E segue: propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? E Jesus responde com energia serena: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. E o homem, já impressionado com aquelas respostas firmes, inteligentes de Jesus, segue seu interrogatório: conheces Roma ou Atenas? E Jesus responde: conheço o amor e a verdade. Tens ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? E Jesus encerra aquele diálogo dizendo: sei qual é a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, meus amigos, essa é a proposta revolucionária de Jesus Cristo para nós. E que aquele homem, sacerdote, conhecedor profundo das escrituras sagradas para aquele povo, não consegue compreender. Afinal, de que Deus Jesus estava falando, que reino dos céus era esse, era tudo muito incompreensível naquele momento. Mas vamos tentar entender um pouco a trajetória do conceito de Deus ao longo do tempo. Porque o homem, desde sempre, buscou a compreensão sobre a sua origem, como surgiu o universo, quem criou isso tudo. Então, em todas as culturas, em todas as manifestações religiosas, sempre houve um Deus criador. E a ideia de Deus acompanha o progresso humano e sempre esteve relacionada às manifestações religiosas. E os espíritos nos ensinam que se a ideia de Deus fosse fruto simplesmente do ensino religioso, não haveria, conforme existem os estudos, os registros, não haveria essa manifestação nos homens considerados primitivos, selvagens. E não é bem assim. Existe esse entendimento de que os homens primitivos já traziam essa ideia, sempre trouxeram essa ideia. Então é algo inato, não é simplesmente fruto de um ensinamento religioso. Leon Denis, ele se debruça sobre essa questão no seu livro O Grande Enigma. E ele vai nos dizer que a ideia de Deus se afirma e se impõe fora e acima de todos os sistemas, de todas as filosofias e de todas as crenças. Ele acrescenta ainda que importa considerar que, ainda que a crença em Deus esteja fundamentada nos ensinamentos de uma dada religião ou filosofia, é preciso admitir que tal compreensão se amplia com o tempo.
à medida que o homem evolui. Então, o que Leon Denis está nos trazendo corrobora com o que os espíritos nos disseram sobre essa questão da ideia inata. Então, ele está reafirmando isso. Isso está acima de qualquer sistema, de qualquer religião, é da nossa natureza. Mas ele acrescenta que ainda que tenha sido esse conceito ensinado por alguma concepção religiosa ou filosófica, é um conceito que vai mudando, porque ele vai acompanhando a nossa evolução e, portanto, o aprimoramento da nossa compreensão sobre esse conceito. Leon Denis diz ainda que a questão sobre Deus é o mais grave de todos os problemas suspensos sobre nossas cabeças e cuja solução se liga de maneira restrita e imperiosa ao problema do ser e do seu destino, ao problema da vida individual e da vida coletiva. Por quê? Baseado no que nós compreendemos, na forma como nós compreendemos Deus, nós conduziremos as nossas existências. Isso vai influenciar na forma como nós entendemos toda a criação, seja a natureza, os animais, nós mesmos, os nossos companheiros de caminhada, nossos familiares e, consequentemente, as nossas leis, as instituições. Então, essa questão de Deus, conforme nos disse Leon Denis, é a coisa mais importante, é o ponto-chave fundamental do qual irão decorrer todas as nossas outras compreensões, influenciando não só na nossa vida individual, mas também na coletiva, na social. Portanto, nós temos a necessidade de Deus. E daí vem a necessidade também de estabelecermos um conceito de Deus. E se nós voltarmos no tempo, a ideia de Deus evoluiu das crenças politeístas, que eram fundamentadas na existência de vários deuses esses poderosos, senhores de exércitos, enfim, até chegar ao conceito de monoteísta, que traz a ideia de um Deus único, um Deus supremo, infinito, criador do universo. E essa ideia, esse conceito do monoteísmo, ele foi trazido pelo judaísmo. De acordo com essa crença, com essa cultura, Deus fez uma aliança com o povo hebreu, tornando o povo escolhido, a quem foi ofertada uma terra prometida, a terra prometida. Moisés, como representante desse povo, como profeta, ele teve um papel fundamental, que foi por meio dele que nos chegou a primeira revelação. A revelação no Monte Sinai, os 10 mandamentos, que lançou a base para a verdadeira fé. Então, ele trouxe sim a ideia do Deus único, soberano, criador de todas as coisas. Foi fundamental. No entanto, como legislador, Moisés tinha leis muito rigorosas, com caráter disciplinar muito forte, muito embrutecido, mas que era adequado à compreensão daquele povo naquele momento. Quando Jesus chega entre nós, ele vem judeu, nascido numa família judaica. E ele traz uma ideia diferente de Deus, conforme nós podemos ver ali naquele primeiro contato com o sacerdote, conforme nos contou, nos narrou Humberto de Campos. Ele nasceu judeu, mas ele rejeitou aquilo que era transitório, aquilo que era meramente da concepção humana e que naturalmente vai mudando, vai evoluindo conforme o homem também evolui. E ele reteve aquilo que era verdadeiramente divino, que era eterno e imutável. Ele nos disse, Jesus nos disse, eu não vim destruir a lei e os profetas. Então foi isso que Jesus nos trouxe. E além disso, ele também nos falou da vida futura, nos falou também das penas e recompensas que nos aguardam. Então, o que Jesus nos trouxe foi realmente algo revolucionário.
Allan Kardec aborda essa questão também no livro A Gênese, esse livro que é uma das obras básicas da codificação e que é decorrente do aprofundamento dos estudos de Kardec em cima da primeira parte do livro dos Espíritos. E no capítulo 1 da Gênese, que na verdade é a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, Kardec vai nos falar do caráter da revelação espírita. E ele diz que a parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de fonte primária, de pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo sobre o que ele considera Deus. Por que isso? Por que essa importância tão fundamental, já que ele já vinha de uma crença, de uma cultura monoteísta? Porque já não era mais o Deus terrível, ciumento, vingativo de Moisés. Já não era mais com Jesus aquele Deus que privilegiava um determinado povo, que presidia combates, né, que sustentava sua própria causa contra outros povos. Enfim, era uma nova concepção. Era chegado com Jesus o Deus Pai, como ele falou no texto de Humberto de Campos, né? Meu Pai que está nos céus. Era o Pai de todos, de toda a humanidade, que protegia todos os seus filhos sem privilegiar ninguém. Já não era mais o Deus mesquinho, meticuloso, que exigia determinados rituais, que queria ser adorado de determinadas formas. E na verdade, não era completamente diferente disso que Jesus nos trazia. Era, na verdade, o Deus grande, o Deus que vê o pensamento e não a forma, e não aquilo que é externo, que Deus nos vê na nossa intimidade, na nossa essência. Enfim, como nos dizem os Espíritos, já não é mais o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. Então essa foi a proposta que Cristo veio nos trazer. No entanto, no ano 380, por um decreto do imperador Teodósio I, o cristianismo passou a ser institucionalizado, ou seja, passou a ser a religião de Estado do Império Romano. Então, depois de Jesus, daqueles primeiros cristãos, tantas histórias de martírio, finalmente o cristianismo passou a ser a religião oficial. Mas, de acordo com esse decreto, não apenas o cristianismo passou a ter assim uma posição privilegiada por ser a religião do poder, mas também esse decreto definiu a perseguição dos não cristãos. Segundo esse decreto, todos os povos regidos pelo Império Romano deveriam obrigatoriamente converter-se ao cristianismo. Aos demais, aqueles que não cumprissem o decreto, dizia assim, que os persiga primeiramente o castigo divino, porém depois também nossa justiça punitiva, a nós outorgada por sentença celestial. Assim, os não cristãos passaram a ser perseguidos e atormentados com a mesma intensidade que os cristãos vinham sofrendo até então. Ou seja, mesmo com uma denominação de religião cristã, voltava a ideia do Deus punitivo, vingativo, sobrenatural, humanizado. Ou seja, era uma completa distorção da mensagem do Cristo. Então lembramos uma passagem que está no Evangelho de João, onde Jesus diz assim: E eu rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito de verdade. Mais à frente ele diz: Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos falará, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito.
E assim, meus amigos, no século XIX, chega até nós a doutrina espírita, a qual consideramos o Consolador prometido por Jesus. E a doutrina espírita, ela também busca inicialmente, e depois Kardec se aprofunda na Gênese, a origem do universo, a compreensão de Deus. E ela, tanto é que é a primeira pergunta que está, que Kardec nos traz no Livro dos Espíritos. Porém, Kardec não fazia nada assim aleatoriamente. Ele pensava, ele era muito meticuloso, tinha uma metodologia muito bem definida. Então, nenhuma pergunta era feita de forma aleatória, nem mesmo a ordem dessas perguntas era feita sem ter uma razão. E se pararmos para pensar, quando perguntamos assim, quem é determinada coisa, por exemplo, quem é Deus, naturalmente essa palavra quem nos remete a alguém, a alguma pessoa, e aí já nos indica algo assim humanizado. Mas Kardec leva isso em consideração. E ele pergunta de uma forma que desvincula de uma pessoa. Kardec, então, faz a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. E os Espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É interessante porque quando a gente tenta definir alguma coisa, naturalmente a gente diminui essa coisa para que ela caiba naquilo que a gente consegue compreender, naquilo que as nossas palavras conseguem expressar. E Leon Denis fala sobre isso também. Ele diz que querer definir Deus seria circunscrevê-lo e quase negá-lo. Mas Kardec e os espíritos, eles trazem esse conceito de uma forma sucinta, mas que a gente consegue elaborar melhor. Porque ele fala da inteligência, então nós temos como referência os seres humanos, considerados os seres mais inteligentes da Terra. Então ele fala de algo que é muito maior, supremo a essa inteligência. E a causa primária de todas as coisas, ou seja, de tudo o que se conhece. Então, dessa forma, o Espiritismo define que ele não está se orientando, ele não orienta a ideia de Deus de uma forma antropomórfica, ou seja, o Deus humanizado. Ele desvincula dessa compreensão. Então, ainda que ele mantenha a ideia do Deus criador das demais religiões monoteísta, do Deus supremo, criador de todos os seres, ele não traz a ideia do Deus humanizado. E a espiritualidade deixa claro, desde sempre, que é preciso relacionar a obra com o Criador. E se observarmos a harmonia que existe no universo, em toda a criação, percebemos que há um equilíbrio, há uma lei que rege isso tudo, que nos leva à compreensão de um Deus único. Porque se assim não fosse, haveria um desequilíbrio. Então, essa é a lógica que nos remete ao Deus único, a uma inteligência suprema por trás disso tudo. Na Gênese, no capítulo 2 da Gênese, Kardec também vai abordar essa questão. Ele vai dizer, lançando o olhar em torno de si sobre as obras da natureza, observando a previdência, a sabedoria, a harmonia que preside a todas as coisas, reconhece-se não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais talentosa inteligência humana. Ou seja, o homem não é capaz de criar nada do que está na natureza. Então, só pode ter sido criado por uma inteligência muito superior. E ele continua, Kardec continua, ora, desde que o homem não as pode produzir, é que elas são produto de uma inteligência superior à humanidade, salvo se sustentarmos que há um efeito sem causa. E então, seguindo nas questões do Livro dos Espíritos, a pergunta primeira é, que é Deus? Na sequência, Kardec vai perguntar o que é o infinito e depois ele pergunta se Deus é o infinito. E é interessante porque os Espíritos
explicam que o infinito é aquilo que não tem uma origem nem fim, mas eles acrescentam que dizer que Deus é o infinito, definir Deus como infinito, é uma pobreza da nossa linguagem, porque na realidade o infinito é uma abstração e que Deus é infinito em suas perfeições. Olha que bonito isso, né? Então Deus fez leis perfeitas que são a base de sustentação de tudo o que há, que nos conduzem, né, à perfeição. E Jesus veio nos mostrar, na verdade, como deve ser esse nosso caminho de aprendizagem, essa nossa trajetória, até que a gente possa finalmente compreender Deus plenamente. Então, mesmo já tendo as informações que os Espíritos nos trouxeram, é preciso entender que essa compreensão é um processo individual, que somente de acordo com a nossa própria trajetória, através das diversas reencarnações, onde temos a oportunidade de aprimorar nosso conhecimento, de nos melhorarmos individualmente, e aí sim nós vamos compreendendo melhor as leis divinas, ficando mais alinhados com os propósitos superiores. E também, em consequência disso, o nosso senso moral vai se aprimorando e nós vamos tendo mais condições de perceber Deus e o fundo de todas as coisas, aprimorando a nossa ideia de Deus, mas sempre de forma incompleta, como nos dizem os Espíritos. E todo esse esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, nos leva a estabelecer uma nova relação com a divindade. Então, se antes havia o entendimento de que Deus iria nos punir pelos nossos pecados, o Espiritismo nos ensina que devemos amar a Deus, que é Pai justo e misericordioso, na forma que Jesus nos revelou. Ou seja, é por isso que nós entendemos que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, porque ele busca essa volta à base, ao verdadeiro ensinamento do Cristo, que foi tão distorcido ao longo dos tempos. As dificuldades pelas quais nós passamos não são castigos de Deus, são consequências das nossas decisões equivocadas. Os Espíritos nos dizem, dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Está falando do nosso livre-arbítrio, que é isso, afinal, que nos diferencia. Diversas práticas religiosas estabelecem rituais, formas que entende-se que vão agradar a Deus. Mas não é isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus é o nosso esforço, é a nossa busca interior pela nossa melhoria, é a nossa caridade, é amar ao próximo, é seguir aquilo que Jesus nos ensinou. Deus quer ser adorado não é dentro dos templos, como sabemos, quer ser adorado em espírito e verdade, sem rituais, sem punições por não ser cumprido determinado ritual. O Espiritismo vem nos resgatar isso. E já caminhando para a conclusão, para o encerramento da nossa conversa, do nosso bate-papo, vamos refletir que Deus não castiga, Ele nos oportuniza, Ele multiplica as nossas possibilidades. Deus é uma força universal que emana de toda parte, principalmente de dentro de nós, que temos a centelha divina dentro de nós. Então já não tem mais aquela compreensão, aquela imagem que fazíamos, né, daquele velhinho de barba branca, sentado na poltrona, na cadeira, lá no céu. Eu me recordo quando era criança que nós tínhamos uma brincadeira quando o tempo estava muito chuvoso, cheio de raios e trovoadas. A gente conversava, né, eu com meus irmãos, que era Deus arrumando a casa. Que o trovão era quando Deus arrastava o móvel, que a chuva era quando Deus jogava água para lavar o chão.
E aí a gente ia se divertindo, fazendo essa imagem, né? Porque a criança precisa, assim, do concreto, né? Para compreender. Mas o que somos nós, senão as crianças da evolução humana? Estamos ainda na infância dessa compreensão. Então, precisamos romper com essa ideia do passado e buscar caminhar para que a gente saia também, evolua dessa infância. Somos destinados a isso. E junto com essa imagem do velhinho vinha também aquela possibilidade de barganha. Ah, eu vou fazer alguma coisa para Deus, Deus vai me dar alguma coisa em troca. E por aí vai. É preciso realmente romper com esse entendimento. Então, o Espiritismo, na verdade, ele vem nos mostrar que nós somos os condutores da nossa própria vida. Que não há uma negociação, é tudo uma consequência. Somos criados simples e ignorantes e a nossa trajetória até nos tornarmos espíritos puros, é isso que vai dar a nossa verdadeira compreensão de Deus. Até lá, nós devemos aproveitar da melhor forma todas as oportunidades que temos, cada etapa reencarnatória da melhor forma, para melhorarmos essa compreensão. Muitas pessoas, muitos de nós, percebemos Deus nos grandes fenômenos mediúnicos, por exemplo, nos considerados milagres, que a doutrina espírita nos ensina também que milagres não existem, tudo está fundamentado na lei natural. Então, muitas vezes é isso que chama atenção, os fenômenos. Mas, na realidade, Deus, sendo a causa primária de todas as coisas, Ele está em toda parte. Como nos disse a página inicial, Ele está na natureza, no perfume das flores, no raio de sol pela manhã. Deus está dentro de nós. E esse reino dos céus, que Jesus veio fundar, é uma obra divina nos nossos corações, como nos disse Humberto de Campos. E é uma conquista íntima. Está relacionado com a nossa compreensão de Deus. E eu gostaria, meus amigos, de encerrar essa nossa conversa de hoje, trazendo para vocês um poema de Antero de Quental, psicografado por Chico Xavier, que está no livro Parnaso de Além Túmulo. O título é Deus. E ele nos diz: quem, se não Deus, criou obra tamanha, o espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha. Quem, senão ele, fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das morenas, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha. Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável, e o universo infinito criaria. Suprema paz, intermina piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Enfim, meus irmãos, que possamos compreender Deus que está em todos nós, nosso Pai Criador. E assim eu encerro a nossa conversa de hoje, agradecendo uma vez mais por esta oportunidade e vamos ao encerramento com a prece e fluidificação das águas feita pelo nosso amigo Breno. Até uma próxima vez. Graças a Deus, graças a Jesus. Agradecemos também aos bons espíritos que vibram bem em torno de nós, dando-nos a força para seguirmos adiante e o conforto nos momentos mais delicados. A irmã Rosa, irmã Nália Franco e o companheiro guardião de cada um, muito obrigado. Que essas oportunidades de estudo virtual tragam para todos nós o despertar e fortificação dos sentimentos de amor e fraternidade em nossas ações. Que cada vez mais façamos uso da oração em favor da humanidade. Todos precisamos da ajuda uns dos outros. E a elevação do pensamento a Deus
nos faz mais próximo do Criador. Pai de amor e bondade, permita que a luz do Mestre Jesus permaneça em nossos lares. Envolva todos nós, bem como aos nossos irmãos em humanidade, onde quer que estejam. Que a água, ao longo desse encontro, com leitura de página edificante, prece de abertura, exposição e prece final, possa receber as energias renovadoras em nosso favor. E por caridade, rogamos aos doentes a oportunidade de recuperação, aos entristecidos a renovação e a esperança, aos aflitos e sofredores o consolo e o alívio. Muita luz, muita paz, saúde. Graças a Deus.